E aí galera, beleza? A treta da Haluka aparentemente está indo embora, graças a Deus. E além de nos ter trazido um grande entretenimento, ela também nos mostrou um grande problema da sociedade atual. Um problema que não afeta apenas os homens, mas também as mulheres. Um problema que, ao meu ver, não está sendo dado a sua devida importância. E que problema é esse? São as falsas acusações de assédio que existem atualmente. Então vamos entender exatamente o que está acontecendo nesse caso. Nesse caso da Haluka, que já vai muito além da Haluka, envolve trocentas de outras pessoas nessa história, a gente teve diversas acusações de crimes muito graves, acusações de assédio, acusações de estupro e tudo mais. E se já não bastasse a coincidência de ter várias acusações de assédio acontecendo no mesmo caso, praticamente todas elas seguiram o mesmo padrão estranho, com atitudes bem fora do comum e bem sem sentido. Então vamos lembrar primeiro todas as supostas acusações falsas que teve nesse caso da Haluka, e depois eu vou falar as coisas que estranhamente todas elas têm em comum. Começando lá atrás, a gente teve a acusação da Haluka contra o Jean L, depois da Thaís contra o Jean L, de uma anônima lá que apareceu no dossiê 3 também contra o Jean L. Mais recentemente a gente teve uma acusação da Haluka contra o Yanni, da Haluka contra o Dark, da Rebeca contra o Jean L e da Rebeca contra o Molinari. Então a gente tem aí um total de 7 acusações de assédio e de crimes até mais graves que aconteceram só nessa treta da Haluka. E todos esses casos têm coincidências bem estranhas. A primeira que vale a pena falar aqui é que nenhum deles foi levado pra polícia. O que chegou mais perto disso foi o caso da Rebeca contra o Jean L, que ela fez um boletim online. Mesmo assim, o boletim deu errado e ela não se deu o trabalho de fazer realmente esse boletim de forma presencial e oficial. Acrítico, mas depois a Haluka está levando esse caso pra justiça e não sei o que. Ela está levando esse caso pra justiça 2 meses depois que isso foi trazido a público. Até então ela não pretendia levar isso pra justiça. Então assim, a gente já tem uma coincidência meio estranha, né? Então a gente tem um caso de várias mulheres que teriam sofrido um certo abuso e nenhuma delas resolveu procurar a justiça pra resolver esse problema. A segunda semelhança estranha entre esses casos é que eles só vieram a público, isso tanto judicialmente como na internet, quando as mulheres poderiam ganhar algum benefício com isso. Ou seja, né, as mulheres só resolveram trazer isso a público quando elas iam de alguma forma ser beneficiadas por trazer isso a público. Então a gente tem lá o primeiro caso da Haluka contra o Jean L, ela simplesmente ia ganhar views. No caso da Thaís, ela supostamente, né, na teoria, ia limpar a imagem dela de como mulher que traiu o namorado pra ser, eu fui abusada e não sei o que. Então essa que era a ideia dela. O benefício da amiga dela, anônima, que fez uma acusação contra o Jean L, era ajudar a amiga. O caso da Haluka contra o Yanni, agora recentemente, a Haluka ia limpar a imagem dela crucificando o Yanni. E o caso da Rebeca contra o Molinari, ela ia de alguma forma tentar manipular o Molinari pra ele não dar informações pro Yanni. Então, mais uma vez, só foi considerado um crime da parte dos homens quando era conveniente pra mulher, quando de alguma forma ele ter cometido esse crime ia gerar algum benefício pra mulher. Terceira coincidência, e na minha opinião essa daqui é a mais estranha. As mulheres mantinham contato com os seus supostos abusadores mesmo depois do abuso por livre e espontânea vontade. Felizmente eu nunca passei por essa situação, mas pelo que eu vi de todas as mulheres que já sofreram nesses casos, uma coisa que é muito comum normalmente é você nunca querer ficar perto desse cara, porque a própria presença desse abusador gera um grande desconforto. Então a gente teve aqui no mesmo caso várias acusações de assédio e todas essas mulheres não viam problema em ficar convivendo com seu abusador. Cara, tem algo muito estranho aqui, porque assim, acontecem casos de mulheres que são abusadas e continuam mantendo contato por livre e espontânea vontade com seus abusadores. Sim, isso acontece, tem até a tal da síndrome de Estocolmo e tudo mais, mas assim, esses são casos raros. A grande maioria dos casos de assédio não acontece esse tipo de situação. Então aqui nesse caso da Haluka, ou a gente tem uma grande coincidência que simplesmente todos esses casos que aconteceram por uma grande coincidência se tratam desses casos aí, e são casos de síndrome de Estocolmo, algo parecido com uma síndrome de Estocolmo. Aí eu não manjo de psicologia, pessoal, vocês entenderam o que eu quis falar aqui. Ou a gente tem essa grande coincidência, ou simplesmente a gente tá vendo aí o surgimento de uma cultura de falsas acusações de assédio. E só fazendo um disclaimer aqui, pessoal, eu não estou afirmando nem batendo martelo que todas essas acusações que aconteceram no caso da Haluka são falsas. É possível sim que alguma dessas acusações seja verdadeira. A questão é que aparentemente boa parte dessas acusações não são verdadeiras. Bem, a primeira pergunta que a gente pode fazer é por que isso está acontecendo? Então bem, ao meu ver o motivo mais óbvio é por conveniência e por possibilidade. Então o que acontece? A gente sempre teve esse problema aí de mulheres que são vítimas desse tipo de situação, e aí a sociedade achou, né, que era um grande absurdo esse tipo de crime, porque de fato é sim um grande absurdo, e resolveu fazer grandes mecanismos que facilitassem as mulheres a denunciar esses casos. E um debate que foi levantado e atualmente está sendo levantado de novo é até que ponto a mulher tem que apresentar provas para validar a acusação dela. E até que ponto essa mulher deve ser punida se essa acusação dela for julgada falsa ou não conseguir apresentar provas o suficiente. Muitas pessoas, isso aí vem principalmente da parte das feministas, mas nada contra elas nesse sentido, o argumento que vê é que você não poderia trazer uma punição para essas mulheres se não apresentassem provas ou que fizessem acusações falsas, porque isso ia desincentivar outras mulheres que de fato sofreram esse crime a denunciarem. E sim, de fato isso pode acontecer. A questão é que a gente criou uma legislação que torna muito pertinente e muito conveniente fazer esse tipo de falsa acusação com quase nenhuma consequência para a mulher se a acusação for provada falsa. Isso acabou gerando a possibilidade para várias mulheres com más intenções fazerem falsas acusações contra caras por pura conveniência e sem sofrer quase nenhuma consequência depois disso. E a gente não pode colocar toda a culpa desse problema em cima da legislação ou dos políticos que fizeram essas leis, porque o principal culpado por tudo isso é a sociedade. Eu nem estou falando aqui que a sociedade é culpada por ter elegido os políticos e tudo mais. A própria cultura brasileira
brasileira é o principal problema disso, porque quando existe uma acusação desse tipo, quase ninguém coloca a mão na consciência e vê se tem ou não tem sentido. Quase todo mundo vai lá e apoia a acusação e vai julgar a pessoa que tá sendo acusada, mesmo sem ter certeza que ela é culpada. Então a gente tem essa criação aí do tribunal da internet que tá cagando se as coisas têm ou não têm sentido. A pessoa vê a acusação, não para nem um segundo pra pensar no outro lado e ver a explicação do outro lado e ver se a acusação por si só tem sentido e já vai acusando a pessoa, tentando destruir a reputação da pessoa na internet. E esse efeito é muito mais forte quando a parte que tá acusando é uma garota ali bonitinha, fofinha, né? Quem não fica com dó de uma garota bonitinha, né? Então normalmente o pessoal até usa esses casos aí de falsas acusações pra culpar as mulheres e não sei o que. E não que as mulheres aí mau caráter não tenham obviamente a sua culpa referente a isso, mas boa parte da cultura que existe, os principais causadores são os homens, né? Afinal tem gado pra caralho que não consegue ver uma garota bonitinha chorando e pedindo ajuda que vai lá ajudar sem saber se ela tá certa ou se ela tá errada. Como se de alguma forma a aparência tivesse alguma correlação com a honestidade da pessoa. E o pior de tudo é que se tornou tão fácil fazer esse tipo de acusação, tanto judicialmente como socialmente, e houve uma grande banalização desse tipo de acusação. Um ótimo exemplo disso é um vídeo que eu fiz recentemente, onde eu comentei sobre o caso do Yanni da Haluca e falei que ter relações íntimas quando você está bêbado não é crime segundo a legislação e que isso é uma grande fake news que existe na nossa sociedade. E aí, dentre os vários comentários que eu recebi nesse vídeo, teve um comentário de uma garota que foi extremamente interessante, onde ela confessou que sim, ela usou essa cultura pra tentar ter algum benefício em cima dessa situação. Eu não vou aqui expor comentário também pra expor a garota, porque ela se arrepende desse comportamento que ela teve, mas, segundo ela própria, o que foi que ela fez? Ela falou que ela estava bêbada, mas consciente, e ela, né, estava com tesão e tudo mais, e não sei o que, e ela acabou saindo com um cara, né, foi pra cama com um cara que era bem feio. E depois, chegou no outro dia, as amigas dela foram zoar ela e tal, né, porque ela tinha ficado com um cara todo feio, não sei o que, e aí o que ela resolveu fazer? Ela resolveu fazer uma falsa acusação e falar que aquele cara tinha abusado dela pra tentar sair livre dessa situação e falar que não, que ela não ficou com aquele cara porque ela queria não sei o que foi um abuso. Inclusive, se eu não me engano, ela falou que uma das amigas dela que deu essa sugestão pra ela, falou, não, pega e fala que você foi abusada e pronto, ninguém mais vai te encher o saco. Enquanto isso, nesse mesmo vídeo tinha vários caras comentando e sofrendo essas falsas acusações. Ou seja, isso virou algo tão banal que tem mulher usando isso como desculpa simplesmente pra justificar ter ficado com um cara feio. Simplesmente pra não ser zoada pelas amigas, tá colocando a vida de outros caras em risco, porque afinal o cara sofreu uma falsa acusação desse tipo, o cara pode acabar perdendo a vida. Tem vários casos aí registrados de linchamento por causa de falsa acusação desse tipo. E tem um pessoal que não liga pra esse problema porque acha que é um problema exclusivamente masculino, o que já é um absurdo, porque mesmo que fosse um problema exclusivamente masculino, não significa que a gente não tenha que resolver. Mas esse problema no final não é um problema exclusivamente masculino. A questão é que os homens, obviamente, de primeira são afetados por causa dessas falsas acusações, mas isso vai gerando um ciclo na sociedade. Cada falsa acusação que as pessoas veem que é falsa, gera uma dúvida na cabeça das pessoas que elas vão levar em consideração, pelo menos em parte, da próxima vez que tiver uma acusação. Ou seja, esse imaginário popular que ainda está presente e sempre acreditar no lado da mulher que está fazendo uma acusação, cada vez ele vai diminuindo e cada vez as pessoas vão ficar mais dúvida quando surgir uma acusação. Até que vai chegar um ponto que as pessoas vão começar a achar que é tudo mentira. E cada vez que isso acontece, as pessoas vão acreditando menos nas mulheres que de fato sofreram algum abuso, que de fato sofreram um crime. Ou seja, quando a mulher de fato precisar de ajuda do Estado, quando a mulher de fato precisar ser protegida porque sofreu algum crime, ninguém vai acreditar, porque afinal toda hora que tem uma acusação quase sempre é falso, então por que a gente vai acreditar? É tudo falso. Então você entende? Acaba sendo um problema que prejudica todo mundo. As falsas acusações prejudicam diretamente os homens e prejudicam as mulheres honestas. Ou seja, a única pessoa que sai ganhando com essas falsas acusações são as mulheres desonestas. As pessoas honestas, que são quem importa, acabam sendo prejudicadas por isso. E bem, a pergunta que deve estar na sua cabeça agora, o que você deve estar se perguntando é: e aí, crítico? Bem, a gente tem esse problema, ok, eu concordo, mas qual que é a sua solução pra esse problema? E eu falo aqui pra vocês que eu não sei qual que é a solução pra esse problema, né? Bem, algumas coisas eu sei a solução, outras coisas eu não sei. Então eu trago aqui pra vocês esse questionamento. Se alguém tiver uma solução, deixa aí nos comentários, porque a sociedade precisa debater esse assunto. Eu acho que assim, a gente precisa ter alguma mudança, porque essa situação não pode continuar da forma que está, onde que mulheres que claramente fizeram falsas acusações não sejam punidas. Agora, legalmente eu não sou a pessoa mais capacitada do mundo pra falar como essa legislação deve ser. Agora, o que eu posso falar, eu acho que mesmo que mude a legislação, isso não vai importar muito se a gente não mudar a cultura. O principal problema e o principal causador desse tipo de situação é a cultura. A cultura da sociedade que transcende até mesmo essa questão de falsas acusações de assédio, que vai pra falsas acusações no geral. As pessoas não têm um senso crítico, não se questionam quando vem uma acusação. Em geral, a pessoa tende a concordar com a pessoa sem ver o outro lado. Então eu acho que a principal forma da gente resolver esse problema é cada pessoa tentar mudar a cultura nesse sentido e tentar não acreditar nas coisas de primeira quando você vê uma falsa acusação. Você tentar ver se de fato aquilo tem uma lógica e se tem algum sentido. E quando você vê alguém acreditando em algo cegamente, você tentar falar pra essa pessoa na boa, falar: olha, cara, a gente não sabe, vamos esperar antes de crucificar e tudo mais. Então assim, creio que a solução no final vai ser isso. E como a gente vai solucionar isso, eu não sei. Vai ter que ser realmente um trabalho de formiguinha aí, cada pessoa ir mudando e tentando convencer as outras a serem mais tolerantes, serem mais reflexivas e críticas nesse sentido. Bem, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou da discussão que eu trouxe aqui hoje, considere você mesmo fazer parte dessa cultura crítica que a gente tá tentando criar nesse país. Quem puder, se inscreva no canal pra ajudar a gente a chegar aí nos 40k. Considere também se tornar um membro do canal, afinal é o clube de membros mais barato do Brasil. Quem gostou, curte, comenta e compartilha, e é nóis.
mudou na Itoita, necessita nova. Aoi, aoi, a no sola.